Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Então, estamos com mais uma palestra do nosso CONADE, Congresso Nacional Descomplicando o Emagrecimento, e a nossa convidada especial de hoje é a instrutora Lorien, prof. de Yoga, então, que vai estar aqui com vocês falando, dando uma palavrinha. Tudo bom, Lorien? Tudo bem, Cá? Muito obrigada pelo convite. Bom dia para todos e sejam bem-vindos. Obrigada, bom dia para ti também. Meu amor, então, fala um pouquinho para nós hoje, tua graduação, o que que tu faz? Então, eu sou instrutora de yoga aéreo, yoga de solo, tantra yoga, e adaptei os dois na mesma prática nos meus atendimentos aqui, né? Mas acaba se tornando mais uma terapia corporal, né? Que a gente movimenta o corpo e acaba descobrindo as questões das nossas limitações, né? Do nosso desenvolvimento físico, o que a gente precisa para estar mais forte, para estar mais equilibrado, para estar mais alongado, e isso vai refletindo também no nosso dia a dia, nos nossos convívios, na nossa vida toda, né? Então, esse é o meu trabalho aqui, trabalhar de dentro para fora a pessoa, dependendo do que ela vem trazendo também como questão. Fantástico. E tu comentou também comigo sobre as outras práticas alternativas que tu tem aí também. O que que tu usa como mais ferramentas aí para te ajudar no teu trabalho? Então, no yoga, eu gosto de usar os acessórios, bolas, elásticos, tudo que for possível para a gente ajudar a pessoa, se ela não tem tanto alongamento ainda, para desenvolver o alongamento, se ela tem alguma questão de coluna, tem o nosso colúmpio, que é o balanço, né? Que a gente usa em diversas situações e faz várias acrobacias, desafiando o corpo, a altitude. A gente consegue, em cima desse balanço, fazer vários exercícios de alongamento, extensão, né? Torções. A gente trabalha bastante o relaxamento da coluna vertebral. Então, é um exercício muito legal, assim, para quem tem problemas de coluna. Para grávidas, porque daí a gente consegue se sustentar no balanço e fazer exercícios e soltar bem a barriga. Para todas as idades, né? Todo mundo consegue fazer, porque a gente conduz a prática dependendo da tua possibilidade. Então, tu vai chegar aqui com o teu corpo de uma forma e a gente vai iniciar a partir desse teu potencial e evoluindo ele para que o teu conforto, o teu corpo se sinta mais forte, mais equilibrado, mais alongado, mais relaxado. E é isso. Maravilha, não, ótimo, né? Como tu falou ali que é para todas as idades, eu acho que quanto mais cedo, melhor, né? Porque eu acho que fica um pouco mais fácil, mas essa conexão que a gente tem que fazer de se entender também, de se permitir, se descobrir, é fantástico também. Hoje, Lauren, como que tu vê para ti o que é a prática da yoga? A prática da yoga, para mim, sempre foi desde o primeiro momento do dia, quando tu acorda, a forma como tu lida com o teu corpo, daquele momento em diante até o momento de tu desligar tudo e dormir. Então, o yoga não é só as posturas do tapetinho, é a forma como tu se relaciona com o teu corpo ao longo do dia, com a tua energia. Então, é a forma como tu se alimenta, como tu se relaciona com as pessoas, animais, contigo mesmo, a forma como tu se limpa, tu se hidrata, tu se energiza, tu se protege. O yoga é isso, tá? E aí as práticas dos movimentos são para que a gente veja como está o nosso corpo, para que a gente se desafie, para que a gente fique mais forte. Então, a gente vai ficando cada vez melhor, se conhecendo mais. A meditação também, né? Por conta disso, a gente se interioriza e acalma os pensamentos, melhora as nossas respirações e vai entrando em contato com o nosso interior e vendo o que a gente precisa para ficar cada vez melhor. Acho que a meditação também é um ponto interessante da gente tratar aqui, que é o momento onde a gente entra para dentro e se conhece de verdade. E yoga proporciona isso porque é o momento que tu está contigo, né? Tu não está fazendo mais nada. Esse é o ponto. A gente tem uma grande dificuldade de calar a mente e de parar,
né? A gente está sempre correndo. Então, o yoga traz essa possibilidade, né? Da gente poder estar em contato com a gente mesmo. E nesse momento, quando a gente dá esse reset de entrar para dentro, fechar os olhos, acalmar os pensamentos, é que realmente as coisas começam a se organizar dentro da gente. E daí a gente começa a ter um pouco mais de presença na hora de tomar qualquer decisão, até na hora de se alimentar, na hora de se exercitar. A gente toma por conhecimento que a gente precisa dar uma caminhada, dar uma corrida, que isso vai liberar as energias que não são tão necessárias para a gente, que a gente absorve no trabalho, no dia a dia, no cotidiano. A gente precisa liberar essa energia, né? Então, o yoga vai trazendo essa consciência dessas necessidades que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? É tão bom, né? É tão bom, às vezes a gente passa uma semana naquela correria total, e tu sai, vai num parque no final de semana, alguma coisa, coloca o pé na grama, tu descarrega aquilo, né? Se tu não tem a oportunidade de fazer, a gente vai criando limitações, parece, a gente vai se blindando da gente mesma, né? A gente não se permite se conhecer, meditar, parar, se doar aquele tempo tão importante. Vai no automático, né? A gente não pensa o que está comendo, não pensa um monte de coisa, e eu diria que é a maioria ainda que não tem essa noção dos porquês. Por que eu preciso, por que eu devo, por que eu como isso, por que eu faço isso, se eu quero isso. Não condiz muitas vezes o que a pessoa quer, né? Ela chega, ela tá numa insatisfação, ela tá num desconforto, o corpo dela já está no limite, porque às vezes são tantas alterações na saúde, né? O corpo já está dizendo que não aguenta e tal, e a pessoa ainda não escuta, tem essa dificuldade. E na yoga é o contrário disso, né? Tu precisa se ouvir o tempo todo. Precisa se conhecer, né? Saber o que está acontecendo. Hoje, dos alunos que vão aí e têm praticado junto contigo aí, como é isso? A busca que eles vão até a Lore é em relação ao corpo, à mente, um pouco de cada? É um público mais saudável, um público que, enfim, não faço ideia o perfil de clientes. Então, eu acho que, numa visão geral, é bem misto, tá? São pessoas, muitas vezes, atléticas, que vêm em busca de um relaxamento, um alongamento, uma introspecção, entrar para dentro também, porque vivem num ritmo bem acelerado. Tem pessoas estressadas do dia a dia, que vêm buscando acalmar, entrar para dentro. Crianças, gestantes, eu acho que não tem limite. O público do yoga, ele é um público, tem que ser para todos, sabe? Desde um cadeirante que está querendo movimentar o corpo, porque realmente agora ele está entrando em um outro formato de vida, até um super, hiper, ultra, mega atleta que faz diversas atividades, um Ironman que faz diversas atividades e busca sempre estar bem melhor, né? Desde uma criança que está descobrindo seus movimentos, a motricidade, que está desenvolvendo todo o teu corpinho, assim, até um idoso que quer ter uma saúde boa a longo prazo. Então, não existe um limite. O interessante é a gente começar a praticar yoga antes de necessitar do yoga, entende? Antes de tudo, tu começar a praticar 5 minutos e criar um ambiente onde tu vai afixar e ancorar essa energia dentro da tua casa, um espaço pequenininho, onde tu consiga fazer alguns movimentos e estar presente. Aqui no lugar ninguém mexe, é teu espaço. Esse é o momento ideal onde tu vai encontrar. E daí aqui as pessoas vêm, às vezes, com eu quero emagrecer, eu quero ganhar força, eu quero... Mas no momento começa a se observar e ver que não é só isso que precisa, né? É trabalhar o interno, é trabalhar a força de dentro para fora, é trabalhar o alongamento de dentro para fora, o emagrecimento de dentro para fora. É toda questão que tu vier trazer, eu vou te questionar outras possibilidades para te ver que é uma questão geral, não é só se alongar, não é só ganhar força, não é só, é tudo junto. Então, o yoga é muito um complemento para outras atividades e é muito o início de uma atividade para que depois tu se abra para outras atividades. Ele é tão grande, extenso, expansivo, que tu não pode limitar o yoga para uma pessoa só.
é para todos, é para todo mundo pode praticar. Tu não precisa ter alongamentos. Às vezes as pessoas me perguntam, eu vou conseguir fazer isso que tu faz? Cada pessoa tem a sua forma, a sua possibilidade. Então, a gente vai trabalhar o corpo da pessoa de acordo com o que ela está trazendo para mim, e depois ela vai se criar. Eu sempre digo, né? Eu não quero que as pessoas criem dependência de mim aqui. Eu quero que elas se libertem, levem o yoga para suas vidas, para que elas possam praticar em qualquer lugar, num parque, na praia, em casa, na cozinha, onde for. Não existe limite. Então, aquela desculpinha básica de, eu não tenho tempo, 5 minutos por dia, que tu vai despertar todas as tuas articulações, equilibrar os hormônios no teu corpo, não tem desculpa. A gente precisa encontrar prazer nas coisas. E aí eu digo também para as pessoas quando vêm aqui, né? Tem que ser prazeroso vir até aqui. Tem que ser gostoso estar aqui. Então, todos os movimentos que tu resolve fazer, ir numa academia, ir no caminhar no parque, tem que ser algo prazeroso, que tu encontre prazer naquilo. Porque senão tu vai realmente encontrar um monte de desculpas e não vai querer fazer nunca nada. E daí tu não cria esse movimento dentro de ti, né? Que a moral é um movimento, é se movimentar, né? Sair do sedentarismo ou sair das desculpas, né? É se movimentar, é prazeroso demais. E para sair da zona de conforto, dói, né? Dói porque realmente está acostumado ali. Então, quando tu muda, quando tu para, te percebe, realmente quer sair do sedentarismo, eu acho que toda ação importa. Desde a hora que tu acorda, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir de novo, importa o que foi realmente que tu alimentou o teu corpo, teu espírito, tua alma, enfim, o que tu fez de novo para ti durante o dia todo, porque horas, desculpinha, não cola mais, 24 horas é o que todo mundo tem e acabou. Como é que tem gente que consegue, tem gente que não consegue? É desculpa, são prioridades. Só que enquanto a gente não se priorizar, ninguém vai fazer isso por nós. Exatamente. Ninguém faz. E é tão bom, né? Quando a gente tira aquele momento para nós. Aquele é o nosso momento de parar, de fazer, de se reconectar. Aquele momento que a gente para ler uma mensagem positiva em vez de ficar vendo televisão. Aquele momento em que a gente para meditar e ficar no nosso silêncio. Ali no nosso silêncio tem muita resposta. Às vezes a gente não precisa se questionar de tudo e pensar e ficar naquele turbilhão. Às vezes naquele silêncio basta aquela paz que tu tanto procura, aquela calma que tu quer, não está fora, está dentro. E quando eu falo de alimento, né? O alimento energético também está nas redes sociais, também está na televisão, numa notícia. Então, escolher ser seletivo a partir de agora, começa a selecionar o que tu quer ingerir, do que tu quer se alimentar, antes de... Porque tudo que tu se alimentar vai ser o teu corpo, vai ser a tua energia, o que tu vai vibrar. Então, é bom tu escolher um bom livro, ouvir boas músicas, músicas que te deixem bem, que te animem, né? Veja um bom filme, um filme que te eleve a tua frequência, que a gente fala muito de frequência no yoga, de estar alinhado com a frequência positiva, de estar bem, pensamentos bons. Está na Bíblia, para quem é cristão, que gosta de ler, orar e vigiar e tomar conta dos teus pensamentos, o que tu pensa, o que tu vibra. Isso é muito importante. A partir do momento que tu começa a selecionar, as coisas pesadas não vão mais fazer sentido para ti. Tu vai começar, não quero isso. Evitar. E não precisa... Opa, desculpa. Não, pode falar. E não precisa, né, ser aquela tortura, essa mudança, né, Lauren? Ela é tão simples, é uma seleção, e não é linha reta, vai ter em altos e baixos. Às vezes, tá, na tua alimentação te faz bem isso, isso e isso. Ok, mas às vezes tu tá socializando, tá num outro local, tu vai ter que sair um pouco fora daquilo que é o teu padrão, mas tá tudo bem. E as pessoas, elas vêm numa culpa, numa cobrança, numa tortura, que aquele caminho tem que ser ruim, que nada vai dar certo, e não é assim, né? Eu não faz muito tempo, eu acho, 1 ano mais ou menos foi, que eu acabei tendo que fazer um acompanhamento nutricional, porque eu não conseguia tomar nem água, eu não sabia o que estava acontecendo, mas tudo me causava um estufamento e tal, e aí no fim eu descobri que eu estava com um problema no intestino, e eu precisei fazer uma modulação.
Sabe essas aftas, essas feridinhas que às vezes saem assim na boca? Era como se meu intestino todo tivesse cheio dessas aftazinhas, e aí eu sentia dor. Eu sentia muita dor abdominal, acabava não comendo por causa da dor. Água eu tomava muito pouco, porque até um copo d'água me doía, me estufava, me inchava por causa da retenção que isso causava. E aí isso durou, acho que um mês, mais ou menos, e aí eu fui buscar ajuda porque eu não consegui resolver. E nesse processo, para fazer essa correção, eu tive que selecionar muitos alimentos, muitos. O que que eu podia, o que que eu não podia. E ali eu entendi já que eu cheguei num período, agora eu já sei os alimentos que me fazem mal, os que não fazem, mas eu acabei tirando tudo. Chegou uma hora que meu organismo simplesmente disse, eu não vou mais aceitar. E o corpo fala, eu cheguei no limite de dor e eu entendi. E hoje eu não como mais absolutamente nada de embutidos, eu já comia muito pouco, mas quando eu comia, aquilo potencializava. O que mais? Carnes em geral. Eu como se tiver misturado em alguma coisa, sei lá, dentro de um pastelzinho, numa lasanha, em alguma coisa assim. Mas no dia a dia eu não compro, eu não faço, me faz mal, também me estufa. Minha filha parou de comer, a Manu vai fazer 9 anos. Ela não come absolutamente nada de carnes, nada, 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 nada. A única coisa que ela come é o ovo. E isso desde bebê. Ela nunca aceitou muito bem a carne e tudo mais. E eu acho que é uma parte da nossa evolução. Claro que tem gente que não vive sem, tá tudo bem, tudo certo. Mas também temos que separar, cada um é único, né? Se para um funciona, se para o outro não funciona, tá tudo bem. Vida que segue, tá tudo certo. Mas para algumas pessoas isso está sendo meio que obrigado, assim. Eu fui obrigada. Ou tu muda, ou tu vai viver com dor. E aí eu acabei eliminando leite também nunca mais, o excesso de açúcar, um monte de coisas eu tive que eliminar na minha dieta porque me fazia mal. E aí eu vejo a minha filha em fase de crescimento e o meu filho também optando já, selecionando alimentos, sabendo, não, isso eu não quero. E aí dela de não comer carne é porque ela não quer que matem os bichinhos, e tá tudo bem, a gente respeita, né? Já o meu filho, azar é do bicho, eu preciso comer. Vai entender. É 8h80 aqui em casa. Preciso comer. Eu preciso comer, é um bichinho. Eu digo, mas todo mundo precisa, né, filho? Então são vários bichinhos. Mas tudo bem, ele é bem tranquilo, ele come e não dá nada. Eu acho que é a partir do momento que eles crescerem e que eles tiverem mais a consciência, que eles podem decidir por eles, né? Eu não julgo, também não crio. O meu filho também é bem livre para escolher. Eu acho que a gente tem que deixar que eles entendam o que faz bem para dentro do metabolismo deles. Assim como agora tu entendeu o quanto é importante a gente mudar alguns hábitos e como deve ter sido positivo para ti as mudanças. Como o teu corpo deve estar respondendo melhor agora, né? Me sinto então, muito isso mais é muito leve. importante. No yoga, a gente aprende a fazer algumas desintoxicações, aprende a fazer alguns movimentos com o abdômen para eliminar toxinas, que são os pranayamas, os naulis. A gente aprende a dominar os bandhas, que são os pontos de força do corpo. Através dos estudos, né? Quem quer mesmo entender, estudar, a gente consegue, com a nossa ferramenta física, nos curarmos, nos fortificarmos, nos sentirmos bem. Não existe o porquê a gente ficar dependente de medicina, tá? A não ser que o teu problema seja muito sério. Emergência, né? O médico tá lá para emergências. Isso. A não ser que seja muito sério. A gente consegue renovar as nossas células do corpo, a gente consegue renovar as memórias das células do corpo. Se a gente tiver bons hábitos, se a gente se hidratar, se a gente se exercitar, se a gente se movimentar. O movimento faz com que as nossas glândulas endócrinas funcionem perfeitamente. E daí os nossos hormônios são liberados de maneira perfeita. Esse equilíbrio é necessário. É isso que faz com que a gente seja saudável a longo prazo. Não é, eu vou fazer uma sessão hoje, amanhã, e depois, e aí. E o teu corpo conseguiu se renovar-se, por isso que a gente faz as desintoxicações no yoga, para que o nosso corpo tenha força. A gente precisa resetar também, para limpar, para energizar o nosso corpo. Mas como tu falou antes, não precisamos ser tão rigorosos. A gente tem que ser leve, não fazer tudo em excesso, nem ser rigoroso em excesso. A gente tem que saber equilibrar. Porque senão não é sustentável, né? Daí a pessoa desiste.
tu tem que conseguir sustentar, exatamente, tem que ser algo que tu consiga, né, levar a longo prazo. Então, tu tem que encontrar um ritmo, um formato que seja saudável para ti, mas que tu se comprometa com a tua saúde e o teu bem-estar também. Porque senão a gente se larga. Se É muito larga. fácil. Essa é a verdade, a gente se larga. E entra numa zona de conforto em estar nesse formato. E não é saudável. Não é Então, tem que ter saudável. sempre o equilíbrio, né? É verdade. Todos os extremos eles vão dar errado, assim, porque por não ser sustentável uma hora ou outra, se o motivo que tu vai iniciar qualquer prática, exercício, dieta, seja o que for, quando tu decide fazer uma mudança, que não seja partindo internamente desse entendimento, que seja porque o médico orientou, porque a família pediu para ir, alguma coisa assim, a pessoa vai fazer aquilo e não vai ser com aquele amor, né? Com aquele amor próprio. Eu sempre digo, as pessoas, como o nosso congresso sobre emagrecimento, as pessoas elas não são gordas, elas estão com sobrepeso, elas estão gordas, elas estão acima do peso, porque elas podem deixar de estar a qualquer momento. Né? Elas se definem, eu sempre fui assim, elas vivem numa depressão pelo que passou no passado delas, né? Aquilo enraizou nelas, eu sou gorda, eu não consigo, não dá. Ou numa ansiedade, quero ser, principalmente em redes sociais, ver alguém e eu quero ser assim, eu vou ficar assim, só que ela não vive o hoje, ela não vive agora, ela não vive o momento. Ou ela está na depressão do passado ou na ansiedade do futuro dela, que é totalmente incerto, sendo que hoje ela tinha o poder de fazer todas as escolhas conscientes do que serve e o que não serve para o amanhã e o depois trazerem o resultado que ela quer. E às vezes a pessoa vai se mascarando, ela vai se escondendo atrás de depressão, ansiedade, estresse, toda a síndrome que a gente tem agora dessa nova era que o pessoal fala, desse momento de pandemia que a gente está passando, tudo vira uma desculpa externa. Né? É por causa do meu trabalho, é por causa da minha família, é por isso, é por aquilo. Não é. Enquanto ela não assumir a responsabilidade de que ela é a dona daquele corpo, veio com ele, vai até o último dia com ele, aqui nessa transformação, não vai ter o que fazer. Ele é a tua empresa vitalícia, aquilo que tu fizer vai levar à falência, né? Cada um de um jeito, não sei. E aquilo e se ressignificar todos os dias, porque, como eu falei ali dessa dieta que eu tive que fazer, naquele período nada dava. E aí foi ajustando e daí deu. Hoje eu já sei que se eu quiser comer tal coisa, tem que ser uma porção menor, são ajustes, são entendimentos, e são processos e levam tempo. Então, ter aquela calmaria dentro de si, entender que é um processo e que hoje pode ser que, nossa, deu tudo certo, hoje eu comi bem, eu treinei, eu respirei, eu meditei, eu li, tudo bem. E no outro dia não fez nada, tá tudo bem também. Se permitir entender esses dias, sendo que o que não dá para acontecer? Hoje eu fiz, tá tudo certo, né? Tu combinou, se comprometeu em melhorar, se melhorar, só que daí nos próximos 3 dias não deu, aí já não dá. Espera lá, o que está acontecendo? Então tem que se ressignificar o tempo todo, todos os dias, o que aquilo faz sentido e não faz. E é tão íntimo, porque eu acho tão linda essa jornada de descoberta, né? De quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, o que eu vou fazer. Eu acho maravilhosa essa caminhada, mas nem todo mundo está afim de caminhar. Às vezes é mais fácil, eu vou fazer assim porque alguém já fez, né? É verdade. E na yoga, eu acredito que os teus alunos, é lindo, porque cada um é único, e eles estão nesse processo de descoberta, de autoconhecimento, de autocura. E a medicina, hoje, as pessoas preferem, a maioria, digamos, para ti, de repente, tu deva estar chocada eu falando tudo isso, mas porque em outros públicos que eu trabalhei era essa a intenção, e o pessoal que está aí, eu acredito que também concorda com a autocura. É mais fácil ir, tá com a pressão alta, é mais fácil ir lá no médico, né? Para quem não tem essa clareza, ir no médico pedir um remédio para pressão, e aí ele se medica. Né? Vai dar outros problemas futuramente, toda ação tem sua reação, do que ele pegar e parar e pensar, começar uma atividade física para normalizar, né? Começar a aumentar então a hidratação e diminuir o sódio na alimentação.
Pronto, essa era a cura. Mas não. São pequenas coisas que a gente tem que fazer, que são pequenas mudanças, né? Tu tem que estar disposto a entender que existem outras milhões de ferramentas que a gente pode usar, que não a medicina por primeiro, né? Que fica, que nem tu disse, mais fácil, é uma bengala, né? A pessoa vai se apoiar naquilo. E aí as pessoas esperam chegar nesse ponto da panela de pressão quase explodindo para buscar uma solução, onde elas poderiam ter se antecipado, né? Antes de ter uma pressão alta, ter se antecipado, mudado hábitos, e são pequenas mudanças, que nem tu disse, tu vai adaptando. Daqui a pouco tu já não tem mais tanta vontade de comer comida salgada, tu vai usar outras coisas para temperar o teu alimento que vão ficar tão interessantes, muito melhores às vezes, do que um alimento pesado, com sódio, com, né, gordura. São escolhas, né, Lori? Independente de serem as mais saudáveis para o corpo ou não, tudo é escolha. E aí, como a gente vai julgar a escolha do outro, se para ele aquilo é melhor ou se para ele aquilo serve? Tá tudo bem, mas a gente tem uma possibilidade e sabe do que seria o mais saudável. Para o quê? Para o teu corpo não ficar doente, para tua mente ficar legal, né? Para te conseguir ter uma qualidade de vida. Hoje, a pergunta que eu sempre faço, ela é basicamente assim: como tu quer estar daqui 5 anos? Porque daqui 1 ano vai estar igual. Se nada mudar, vai estar aí igualzinho. Mas daqui 5 anos, se nada mudar, com certeza vai descendo, né, o nosso gasto metabólico com o passar dos anos. E se tu for manter a mesma dieta, tu vai engordar. Vai engordar com certeza, se não tiver um exercício, algum gasto assim. Se tu tiver no mesmo convívio social, se tu não mudar os filmes que tu assiste, os livros que tu lê, vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa, só que um pouquinho mais debilitada. E aí isso é chocante. As pessoas, é cultural, né? A forma como se alimentam vem dos seus ancestrais, a forma como se exercitam vem dos seus ancestrais. Muitas pessoas não se exercitam porque os pais não se exercitavam, os avós não se exercitavam. Então, é cultural primeiro, né? A gente vive cheio de crenças limitantes por conta também dos antepassados. E a gente compensa tudo. A gente tem que compensar as coisas. Eu trabalhei demais, então eu vou comer um monte agora porque é gostoso, então eu mereço, eu trabalhei bastante. Essa é a compensação. Ao invés de fazer uma visualização diferente disso. Eu trabalhei bastante, então vou fazer agora um exercício físico para quando eu tomar um banho, relaxar, eu como algo leve e vou deitar tranquilo. É outra forma de ver. A gente tem que olhar por outros ângulos. A gente olha sempre pelo mesmo caminho, porque é um caminho conhecido, familiar, é mais tranquilo da gente olhar, né? Se identificar com ele, porque a gente vê as pessoas que nos criaram, a gente só tem essa realidade. Temos que olhar para outros ângulos, né? Para que a gente se formate de formas diferentes. Eu acho que é aí que é a solução para tudo. Mudar um pouquinho a caminhada. Mudar até o caminho de ir para casa do trabalho. Qualquer mudança, a primeira mudança que tu fizer, é um monte de mudanças que acontecem, mas tem que ter a primeira mudança, tem que ter o primeiro movimento para que isso aconteça, né? Antes de nada, faz um movimento. Uma caminhada diferente. Ao invés de ir de carro para o trabalho, vai a pé, vai de bicicleta. Tu vai contemplar a vida de uma maneira muito diferente. Para com aquela correria, né? Porque a correria, na verdade, a gente criou, né? Ela tá muito mais na nossa cabeça, de fato. Claro que as coisas aceleraram hoje com toda a chegada do digital fortemente, assim, acelerou. Antigamente tu comprava alguma coisa na internet, sei lá, levava uma semana, 15 dias, até um mês para chegar. Hoje tu compra, nossa, dependendo da forma de envio que tu pagar, de um dia para o outro tá aqui. Às vezes tem o cara batendo na tua porta. Né? É muito rápido isso. Então, e as informações, a quantidade de informação que tem nas redes sociais, elas são... vai te acelerando, vai deixando de uma forma a tua cabeça muito acelerada, a tua, de criança, de todo mundo que assiste, enfim. Não digo nem TV em geral, né? Mas as redes sociais, a internet em si, faz isso tudo acelerar. E às vezes, pelo simples fato de tu ir a pé, ou não pegar o celular, ou que vai escutando uma música daqui até lá, já faz toda a diferença no resto do teu dia. Volto a dizer, toda ação importa. Toda ação importa.
porque é nesses detalhezinhos, a gente está blindado num mundo que não é de total felicidade, são de momentos felizes. Então a gente não vive aquela vida plena sorrindo o tempo todo, a gente tem altos e baixos, e não é o que os outros me fazem, é como eu reajo ao que os outros me fazem. Volto a tornar minha responsabilidade, a minha felicidade, o meu bem-estar. A pessoa pode me xingar ali do outro lado da rua, e é óbvio que eu vou ficar triste por um momento, mas eu vou dar uma respirada e vou dizer, não era comigo. E aquilo vai ficar. Dela. É dela, é ela que tá surtada, não sou eu. E É isso que aí, eu falo para o meu filho quando ele se desentende com outra criança. Aquela criança, ela não está muito bem agora. Não tem a ver contigo. Tu está bem, tu não precisa mudar a tua energia por causa dessa situação. Senão, o que que acontece? Fica uma criança triste pro resto do dia com um motivo que não foi dele. Então, a gente precisa já estar bem, né? Antes de mais nada. Outra coisa que eu acho interessante tocar aqui, que são as redes sociais. O quanto a gente se compara com o outro. E hoje em dia, isso está muito poluído. Porque a gente vê nos stories tudo feliz, tudo alegria, e a gente só vê stories, vê fotos na internet. As pessoas vão postar o que é bonito naquele momento. A vida não é só isso. Então, tu não precisa se comparar e se frustrar pela tua diferença do outro. A gente precisa parar de fazer isso também. Isso é uma coisa tóxica, isso é uma coisa venenosa, é perigoso, porque a gente acaba baixando a nossa frequência, como eu disse antes. A gente tem que estar bem com a gente mesmo, pelas nossas conquistas, pelos nossos momentos, pela nossa vida, e não depender tanto do que a gente vê de fora. É muito pesado, olha, eu essa espreguiçando. É muito pesado a gente depender, né, dessa alegria que não existe, desse nada que a gente não pode tocar. é muita ilusão, né? Eu sempre digo, a rede social, na verdade, ela é muito fake news. Porque o que que acontece? Quando a pessoa olha a foto ali de uma outra mulher, tá muito linda, nossa, bateu foto de biquíni, quer aquele corpo. Gente, ali foi só o auge do negócio, assim, a foto. Quer realmente a rotina de treino dela, a dieta dela, todos os O procedimentos. comprometimento dela. Quer tudo isso? Ok. A Então, quando disciplina. a gente se perguntar. Aqui, eu tenho mais um aqui também que quer ver, dá um oi lá. Aqui, vai, vem, ele me arrodeia aqui, ele não quer parar. E aí, o que que acontece? Quando a gente se questiona realmente para chegar àquela foto, sem contar que a gente não sabe se é real ou não a foto, né? Porque com todos os filtros que tem hoje, não existe pessoa feia, existe um filtro que não está adequado, né? Então, se a gente for parar e pensar, e não, realmente, de fato, é real, o que aquela pessoa fez? O quanto de esforço ela dedicou? Quantos nãos ela teve que dizer? Como que foi? Então, é toda uma parte de processo que a gente só enxerga lá a ponta. Mas a jornada de cada um é tão importante quanto aquele momento. E a gente se espelhar é uma coisa, admirar a outra pessoa também é bacana. Mas agora, se é para te seguir, se comparar com aquela que está lá sem conteúdo algum, simplesmente para se expor o corpo sem valor, deixa de seguir. São coisas que não vão te alimentar e vão te agregar para te melhorar, para te ser uma melhor versão de ti mesmo. Então, saber filtrar também nas redes sociais, até porque aquele momento de euforia, de felicidade que está lá na foto, está por trás de muita terapia. Eu tenho alguns amigos ali que são influencers e tudo mais, e que surtam com essa pressão. Porque para eles, além de serem pessoas que estão ali, tudo são números, né? O Instagram, se tu deixa de seguir algumas pessoas, ele já te poda ali. Ele já vai te cortar, não vai entregar o teu conteúdo. É o pessoal ali reclamando que o pessoal não está engajado porque o Instagram não está entregando conteúdo e não sei o quê. É um monte de coisas, e para eles isso é o trabalho deles e impacta de uma forma diferente, né? Não está vendo resultados e tudo mais. Então também tem os dois lados. É muito lindo uma parte, que é o que está ali para mostrar. Ninguém vai mostrar ele na terapia chorando. Eu acho que a gente tem que se inspirar. É bonito se inspirar no outro, para te ter
um objetivo a ser seguido. Mas para que tu se torne aquilo, tu tem que mudar um monte de coisa muitas vezes. E tu tá disposto a fazer essa mudança? Não tá, Ou com certeza talvez... não tá, né? É tão individual essa jornada que é óbvio que se entregar um dia da rotina da outra pessoa, ninguém vai querer. Não faz sentido para a gente viver a vida do outro. Não, não dá. Acho que o mais interessante é cada um encontrar dentro de si a sua melhor versão através do autoconhecimento, através de entrar para dentro, se conhecer, praticar, olhar os seus defeitos, as suas qualidades, o que pode melhorar para si. O que é o mais interessante para mim, por exemplo, é eu gostar de estar comigo. Eu adoro estar comigo. Isso é uma coisa que Vai antigamente estar para era difícil. sempre. E é para sempre. Antigamente eu tinha muita dificuldade. Isso aqui hoje, meditando, praticando, caminhando, ouvindo uma música, contemplando, nossa, é prazeroso demais. E isso não tem preço. Não tem preço. Só que Não isso eu tem. não vou colocar em palavras nas redes sociais. Isso é meu. Isso é meu, isso é a minha vida, isso que eu conquistei porque eu tive que mudar muito pensamentos, hábitos, atitudes. Então, isso é o de dentro para fora que eu falo, né? Não é assim. Não, são vários anos. É que a foto vai te representar aquele momento, né? Aquele momento são momentos. Mas a jornada que te fez chegar até ali, que passou por uma transformação, com certeza ela se tornou possível por causa dessa transformação interna. É muita desconstrução e muita construção e reconstrução, porque é muito forte, é nosso. Tu imagina ter que desconstruir pilares de pai, mãe, professores, a gente passando por uma infância que aquilo era autoridade, era lei, eram pessoas assim que para nós era a nossa base, te dizendo com hábitos, rotinas alimentares, exercícios de vida, né? Te mostrando um caminho. E aí, quando tu tá por conta e tu descobre que tu quer seguir outro caminho, que para ti o significado é por ali, não mais por aqui, dói desconstruir aquilo que o meu pai disse, que a minha mãe disse, que os meus professores me disseram. Não, para mim, ok, respeita, agradece que te fizeram chegar até aqui, mas pronto, largou isso aí, virem luz aí para o universo e Esse vamos é o seguir. ponto principal, é tu largar a bagagem do que não serve mais para ti, porque não é tu. Nós somos seres humanos individuais. A partir do momento que a gente se liberta dessa bagagem, a caminhada fica mais leve e mais direcionada. A gente pode olhar para os ângulos, para outras formas, e não para aquela caminhada que já foi traçada por outros. Qual que é a graça? Eu também não consigo entender. Não sei se porque eu sempre fui a mais rebelde, né? A ovelha negra da família, mas enfim, eu sempre tem, né? Tem que ter, gente. O pessoal que não é acomodado. Deu super certo com as outras pessoas da minha família, mas para mim não. Eu não me encaixo, parece que eu sou diferente. Parece que é inconsciente assim, Karine, faz assim. Não, vou fazer assim. Só para ver que é diferente. Não sei. É para experimentar, mas isso me faz me sentir viva. E uma coisa bem interessante que aconteceu, nós estávamos falando dessa transformação interna. E como as coisas vêm, né? Como cada ação importa mesmo. Quando tu tá nessa busca, nesse processo, parece que tu te conecta com pessoas que estão nessa frequência. Se antes não fazia sentido algumas conversas ou alguns programas, tu não te atrai mais, tu já não quer mais. Vai acontecendo esses processos naturais. E para mim, o que me aconteceu o ano passado, quando a gente decidiu fechar a academia, enfim, devido à pandemia, e enfim, a gente decidiu fechar. Quando a gente fechou, eu parei e pensei assim: meu Deus, quem eu sou? O que eu vou fazer? E agora? Não tenho mais academia. E eu entrei numa crise assim comigo mesma. Mas eu estava bem fisicamente, mentalmente, tudo, e eu passei por esse choque. E aí eu decidi, eu digo assim, eu preciso cuidar da minha cabeça não pode desandar agora. Tenho que seguir, vou trabalhar em outra coisa, mas vou trabalhar, não posso parar e tal. E isso levou 3 dias, tá? Pessoa rápida aqui, ó. 3 dias. Eu fechei a academia no meio da semana, tipo quinta-feira. 4 dias, então. Quinta eu fechei, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu já comecei a trabalhar. E aí esse foi o tempo que eu tive para
para dar aquela surtada. E nessa surtada eu conheci um livro, o Ho Oponopono, e eu achei fantástico a técnica, gente. A técnica, ela é divina, assim, ó, não tem explicação. Para mim fez todo sentido, porque aquilo que me causava dor e tal ali da academia de ter fechado, eu entendi que eu tinha que permitir esse sofrimento. Eu tinha que permitir aquela perda, nem que fosse física. É um luto. Eu precisava viver aquilo para me desprender e realmente ficar com as memórias boas. E graças a Deus a gente recebeu muita mensagem do pessoal que treinava com nós, dizendo: nossa, vocês são muito bons, vocês são umas pessoas iluminadas, vocês vão ver que vocês vão passar por isso e tal. Era muita mensagem assim de força e de positividade, que para nós fez toda a diferença. E aí, depois, vendo os alunos seguirem e continuarem treinando em outros lugares, eu digo: olha, eu ensinei o caminho e eles foram. Já foi gratificante, sabe? Nossa, isso é muito maravilhoso, né? É Ver as muito. pessoas continuando, né? Porque é isso, eu sou só um meio, mas existem milhares. Então, para mim, a missão é essa. Se aquilo que eu falar para alguém, a pessoa sair de perto de mim melhor do que chegou, tá cumprida. É isso aí. Objetivo alcançado. Eu penso da mesma forma. Ficar naquele apego, naquela dor, para mim não me faz parte mais. Eu acho que as pessoas têm que ser cada vez mais livres, livres de rótulos, livres de títulos, livres de padrões de beleza. Para mim não faz sentido. Faz sentido a mudança, a transformação na tua melhor versão. E a gente sabe desse potencial, a gente acredita no potencial das pessoas em todos os aspectos, que ela não se veja só como um corpo, mas que ela se veja em espírito, em essência. O que ela quer? Ela estando bem, ela vai dar o melhor dela, e isso reflete em tudo, em todos, né? Estamos conectados, então o meu melhor vai ser o melhor que vai despertar o melhor na Lauren, e a gente só vai ver no outro o melhor dele quando a gente está bem. Se a gente não tá, a gente não consegue, né? Vai ser sempre com julgamentos, com palavras ásperas, com comentários, julgamentos que são desnecessários, né? A gente pode muito mais ser luz e se ajudar do que criticar. Acho que melhor ser um incentivador do que mais um crítico, né? Perfeito, linda. Falou tudo. Ai, Jesus, é sempre boa as nossas conversas, né? De reflexões. A gente consegue, eu acho que, ir além, né? Do padrão. Falou da questão do espírito, né? O nosso corpo é só esse veículozinho, assim, que a gente escolheu para trafegar aqui na Terra. A gente tem que cuidar dele. Ele é maravilhoso. Ele tem tantas possibilidades. O yoga, para mim, o objetivo principal é ficar forte e saudável a longo prazo. A questão estética, ela vem com o tempo, porque se tu gosta mesmo, tu vai querer praticar, né? E aí, automaticamente, tu vai ficando forte. E eu penso assim, em qualquer situação que acontecesse, talvez, da natureza, eu quero poder estar forte para ajudar quem for. Então, eu sou uma guerreira. Eu quero ser uma guerreira. Esse é o objetivo, ser forte de dentro para fora. Dentro também eu falo, porque é da forma como tu está, tu vai vibrar e vai atingir as pessoas que estão ao teu redor. Então, tu é totalmente responsável pela energia que tu emana, né? Tu tem que ser uma pessoa agradável, tu tem que ser uma pessoa boa, tu tem que fazer o bem. Eu acho que esse é o objetivo principal também. Tu quer transformar o mundo, tu tem que começar por ti mesmo, né? Não adianta, eu tenho meu filho também, eu sou um exemplo para ele, né? A gente tem crianças, a gente é um exemplo para eles. Então, esse também é outro objetivo. Eu quero que ele olhe para mim e eu seja um bom exemplo, né? As outras pessoas, os outros adultos que estão ao redor dele sejam bons exemplos, né? Então, tudo parte da gente. A gente pode mudar o mundo se a gente começar pela gente. E é a única forma. Não adianta a gente... Olha a audácia, né? Num relacionamento, por exemplo, quando a gente deseja que a outra pessoa mude tal coisa. A gente leva anos e muita terapia, muita leitura, muito autoconhecimento para a gente mudar uma coisinha que incomoda em nós. Aí tu desejar que o outro mude é quase que surreal, assim, na minha percepção. Então, eu acho, meu amor, a gente já está chegando no limite do teu tempo ali.
Quero te ver, se quer falar mais alguma coisa sobre yoga, se tu quer deixar mais alguma coisa, alguma mensagem, algum pensamento, mas eu acho que era bem isso, a ideia era mexer com as pessoas de que é muito interno essa busca, né, do que quer, do que não quer, de como vai determinar, vai muito além do que simplesmente o fato de emagrecer. Emagrecer por emagrecer é só um déficit calórico, mas nós não somos máquinas, né? E aí, quando a gente vem com uma intenção de melhorar, seja através do emagrecimento, qualidade de vida e saúde, a gente tem aí milhares de possibilidades para nos ajudar que essa jornada não seja árdua, bem pelo contrário, que seja de evolução e de crescimento. E aí, por isso que eu te convidei, porque eu tinha certeza que a gente compactuava da mesma ideia de transformação, de mudança, né? Até porque a gente já passou por essas transformações, né? Então, quero te agradecer imensamente por tu disponibilizar o teu tempo e estar aqui passando, então, um pouco do teu trabalho e do que tu acredita que seja, né? Porque a gente não é as donas das razões aqui, nem das verdades, essa é só a nossa verdade, é só os nossos pensamentos. Então, quero te agradecer muito, 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 amei a nossa conversa. Eu também amei, Cá. O que eu queria dizer, assim, para que as pessoas pudessem tirar uns minutinhos do dia para entrar para dentro, fechar os olhos, respirar, absorver a energia daquilo que foi vivido naquele dia e acalmar os batimentos cardíacos, ouvir uma respiração, tirar um tempo do dia para fazer um alongamento ou para observar o teu corpo. Isso já é um belo começo, porque a partir daí tu se sente mais forte, tu te conecta com essa essência que a gente tem dentro da gente e a gente fica mais forte para tomar qualquer decisão que for preciso. Às vezes, a gente está só precisando parar para ter os insights que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida. Então, acho que é isso. Eu agradeço muito, Cá. Adorei poder mostrar um pouquinho do ponto de vista sobre a vida, sobre o yoga, a questão da energia, né? Do alimento energético, que fique bem claro que esse é o meu ponto de vista, mas é bem interessante como realmente transforma as pessoas que começam a olhar por esse ângulo de que tudo é energia, né? Então, que a gente saiba escolher o que nos faz bem e o que não faz. E pratique yoga. eu tô devendo, né? Eu tenho que ir lá praticar também. Mas olha, em casa sai algumas coisas, tá? Não é grandes coisas, mas a gente tenta, a gente se esforça. Perfeito. Um beijo, amor. Beijo, linda. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Pronto, então, pessoal, essa foi a nossa palestra com a Lauren, instrutora de yoga. Sensacional, amei também essa palestra. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!